Amados, hoje, o tema da mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é a importância de ganhar almas para Jesus. Diga comigo, é importante, diga mais forte, mas me ajuda, é importante que eu ganhe alma para Cristo. Eu vou dizer para você que não é só importante, mas é essencial que se ganhe almas para o Senhor Jesus. E nós vamos focar hoje nisso, vamos falar sobre isso, sobre ganhar almas para Cristo. A palavra de Deus em Provérbios, abre sua Bíblia, você que trouxe, Provérbios, capítulo 11, versículo 30, diz assim: o fruto da retidão é a árvore da vida, aquele que conquista almas é sábio. Vou ler novamente, para gravar bem na sua mente e no seu coração. O fruto da retidão é a árvore da vida. Aquele que conquista almas é sábio. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Pai, te glorifico e te exalto, meu Deus, por esse momento de comunhão, a qual receberemos a tua palavra. Que o Senhor abra a nossa mente e o entendimento, para que possamos, ó Pai, ser edificados pela Tua Palavra. E que saímos, ó Pai querido Santo, do estado de ouvintes da Tua Palavra, mas nos tornemos praticantes da Tua Palavra. É o que te pedimos nessa noite. Amém. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus, O Senhor Jesus, quando ele iniciou seu ministério, quando Jesus começou a fazer discípulos, a chamar discípulos, ele tinha um objetivo claro no seu coração. Era transformar esses homens chamados de discípulos em pessoas que conquistassem outras pessoas. Isso, na verdade, se a gente para ler os evangelhos, a gente percebe que esse é o foco central do evangelho. Conquistar mais vidas. Nós temos diversas coisas para a gente observarmos nos evangelhos, mas, para mim, a minha opinião, depois de você ser uma pessoa com um propósito de salvação na sua vida, é a questão de você ganhar mais vidas para o Senhor e que essas pessoas também se tornem salvas. Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele diz assim, olha só, em Marcos capítulo 1, versículo 17, diz assim: e disse Jesus, sigam-me e eu farei pescadores de homens. Olha só, olha o propósito de seguir a Jesus. Jesus chamou os seus discípulos e ele dizia isso: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Por que ele usou pescadores? Porque aqueles homens, no caso de Pedro, ele era pescador. E Jesus falou assim, olha, vocês são pescadores, mas eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu sei que Jesus chamou muitas pessoas que estão aqui hoje. E tem muitas pessoas que às vezes fica questionando e não sabe, e fica se perguntando: para que eu fui chamado? Ou por que eu fui chamado? Ou qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer para Jesus? E às vezes a gente fica procurando e tentando entender qual é o meu chamado. Quem já teve essa crise aí? Que diga amém. Eu já tive essa crise, E assim, e conforme a gente vai pegando intimidade com a palavra, a gente vai conhecendo a palavra,
Dá vontade de bater na gente mesmo. Sim ou não? Dá vontade de bater e falar assim, mas está tão claro aqui o que Jesus quer de mim. Gente, não existe, né, nenhum chamado, nenhum ministério, não existe nada, né, além de que ganhar almas para Jesus. Todo o ministério, quando nós falamos de ministério, nós falamos de trabalho, nós falamos de serviço. Todo ministério, o propósito final dele é ganhar almas para Cristo. É ganhar pessoas para Jesus, é conquistar novas pessoas para o Senhor Jesus. Não existe nada além disso, ou mais do que isso, ou superior a isso nessa terra. Na verdade, como eu disse assim, a importância de ganhar almas para Jesus, eu quero reforçar que não é somente importante que se ganhe mais vidas para o Senhor, é essencial que se ganhe. É uma questão de sobrevivência no Evangelho. É uma questão de entendermos o foco central do Evangelho. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele dá, né, autoridade para eles. Se nós lemos aqui Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só que loucura, né? Jesus, ele fala assim, toda autoridade me foi dada. O que ele faz com essa autoridade? Ele dá uma ordem. Vai, né? Ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer tudo o que eu ordenei. E tudo que eu ordenei. E estarei com vocês até o fim dos tempos. É igual o Márcio falou assim, eu sou aquele evangelista que só sabe dizer um Jesus te ama. Irmão, o Jesus te ama, às vezes é suficiente. Porque, na verdade, a gente entende que nós fomos chamados para pregar. Mas a função de convencer não é nossa. Jesus nos chamou para pregar, ele não nos chamou para convencer ninguém do pecado. Né? Por quê? Porque essa parte de convencer o pecador ao arrependimento é do Espírito Santo. É a parte dele. A minha parte qual que é? É abrir a boca e falar. Falar do amor de Jesus. Eu sei o que Jesus fez na minha vida, e eu sei o quanto ele é poderoso, e eu sei o que se ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de outras pessoas. Ele pode fazer na vida de alguém. Então, a gente não tem que ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. A gente só precisa entender que todos nós temos um chamado em comum. Ganhar almas para o Senhor Jesus. O chamado de evangelista. Não precisa ter uma unção. Eu vou ungir aqui o fulano a evangelista. Vou derramar o óleo. E agora sim nós temos o evangelista da igreja. Ele que vai evangelizar, que vai fazer. Não existe isso. A unção evangelística foi derramada sobre vocês, né? Na verdade, começou isso na vida dos discípulos diretos de Jesus, quando ele disse, toda autoridade me foi dada. Então, vão. Olha só. Ele diz, toda autoridade, né? Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Olha só. Jesus pega essa autoridade e ele derrama sobre nós. Ele fala assim, olha, foi-me dada toda a autoridade. Então, aqui é um mandamento, é uma ordenança direta do Senhor Jesus. Vão e façam discípulos. E quando eu não faço isso, eu posso dizer, eu posso afirmar que eu estou desobedecendo a Deus, desobedecendo a Jesus, porque é uma ordem direta. Se a gente vê aqui, Jesus não está dizendo assim, olha, foi-me dada autoridade, mas vamos lá, se você tiver tempo,
você faz discípulos. Foi isso que ele disse? Olha, né? Se der para você, se você lembrar em algum momento da sua vida, fale do meu amor para alguém, faça algum discípulo, né? Não, por acaso, né? Se você não tiver vergonha, aí você fala, né? Foi assim que Jesus falou? Se der, se for possível, olha, não, ele disse, vai. Vão e façam discípulos. Então a gente entende isso aqui, que é uma ordem direta do Senhor Jesus. Como eu preguei esses dias, eu falei assim, olha, às vezes as pessoas querem comparar, falam assim que evangélico é chato, não é? Fala que os cristãos, poxa, esses caras ficam falando, eles ficam batendo de porta em porta, e sai pra rua, e quer ficar fazendo culto em praça, e quer ficar convencendo os outros que a religião deles é certa. Não é? Por que isso? Por que a nossa religião é diferente? É porque Jesus deixou essa missão para a igreja. Se for para ser igual às outras, né? Se fosse para ser igual às outras, era mais fácil, né? A gente, que nem um centro espírita, abre as portas lá e vai quem quer, irmão. Né? A gente está aqui, não sei o quê. Eles não têm essa missão, esse propósito de levar salvação a outras pessoas. Essa é a missão da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela tem a missão de conquistar o mundo. De chegar nos 4 cantos da terra. Que a palavra do Senhor ela alcance todas as pessoas, que chegue em todos os ouvidos, ou no máximo de ouvidos possíveis. Então nós temos essa missão. A igreja do Senhor foi chamada com este propósito de evangelizar. De levar a palavra do Senhor para todo o lado. Quem entende isso, diga amém. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder, o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha para que Jesus nos chamou, para sermos testemunhas deles. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando fala assim, olha, para serem minhas testemunhas, tá? Apesar de nós não termos identificação direta com os testemunhas de Jeová, mas no quesito evangelismo a gente precisa aprender com eles. Queridos, mas os caras é fera. Vamos ser sinceros. Eles acordam domingo de manhã, vai batendo de porta em porta, não tem vergonha nenhuma disso, não se envergonha disso, e bate lá e fala assim, queria dar uma palavra para você. Um dia eu falei para o Breno, vamos espantar esses testemunhos de Jeová aqui. Pede para eles orar por você, que eles vão sair correndo. Eles não gostam de orar pelos outros, né? Não creem nisso. Mas, se a gente for ver na questão eu passo assim, às vezes está no ponto de ônibus, eles estrategicamente, eles ficam no ponto de ônibus com um standzinho assim, cheio de folhetinho, e fica ali, as pessoas passam e eles começam a falar. E convence muita gente. Né? Se a gente for perceber, né? Se a gente for olhar para esse aspecto, a gente precisa aprender com eles. Às vezes a gente é tão acomodado nessa questão de pregar o evangelho, né? Ou às vezes a gente foca o altar. Um dia eu quero estar no altar pregando. Irmão, vamos ser sinceros. Aqui é o lugar menos importante para se pregar a palavra. Você sabe qual que é o lugar mais importante que a palavra deve ser pregada? Às vezes é dentro da tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus tios, para os teus avós, para o teu vizinho, né? Às vezes é no lar, dentro da casa de alguém. Ali sim é o campo que o Senhor quer os verdadeiros evangelistas do Senhor. Agora, ir para uma igreja lotada de crente, né? É claro que esse momento é importante, não estou menosprezando e dizendo que isso aqui não é importante que se faça, né? Esse é o momento que nós, cristãos, tiramos para edificarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros e perseverarmos na fé. Mas a gente não pode se limitar a isso e sonhar somente com isso.
A gente precisa entender, se a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê Jesus pregando na sinagoga, ou seja, na igreja. A gente vê Jesus pregando nas praças. Olha Deus confirmando aí. Pregando nas praças. A gente vê Jesus pregando nas casas. O ministério de Jesus, ele atingiu esses três aspectos: igreja, rua e casa. A gente não pode perder a essência, a gente precisa continuar seguindo os passos do Senhor Jesus. Se a gente falar assim, eu quero ser igual a Jesus, eu quero fazer o que ele fez. Mas quando eu falo assim, vamos fazer um culto na praça, não, porque eu tenho vergonha. Vamos fazer campanha na casa das pessoas. Não, porque sabe como é que é, né? Porque eu estou muito ocupado. E como que você quer ser igual a Jesus? Fazendo o quê? Não, pastor, eu quero ser santo. Santo para quê? Né? Para sair vomitando santidade na casa dos outros, se achando melhor do que os outros? É só para isso o propósito da santidade? A gente consegue ser santo à medida que a gente faz a obra do Senhor Jesus e a gente anda conforme ele andou. Através do compromisso com a pregação do Evangelho. Então a gente não pode, queridos, se acomodar e se conformar e o tempo passar e a gente continuar vindo sozinho para a igreja. Tem que convidar um amigo, um WhatsApp, um telefonema, dizer, olha, vamos para a igreja comigo hoje. Pastor, mas como que eu vou fazer isso, pastor do céu? O senhor não sabe como é difícil para mim. Irmão, para fazer coisa errada, para pecar, não tem dificuldade nenhuma. Mas para falar de Jesus, a dificuldade é grande. A vergonha é grande. Né? Os impedimentos são grandes. Mas nós precisamos romper essas barreiras. Porque nós fomos chamados, queridos, para pregar. E eu vou dizer para você, nós somos os pregadores dos últimos tempos. Quem crê nisso, diga amém. Agora, queridos, eu queria aproveitar esse momento para ensinar você a evangelizar. Ensinar você a falar de Jesus para as pessoas. Baseado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45, que diz assim: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse Natanael: de onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que disse, vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só que coisa interessante. Nesse caso, queridos, a gente vê Filipe, olha só, Filipe evangelizando Natanael. Filipe diz assim, olha, encontramos o Cristo, aquele que Moisés escreveu, e o nome dele é Jesus, e ele é de Nazaré. Natanael automaticamente ele sente uma aversão, né, pelo fato de Jesus ser de Nazaré, e ele fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eu queria que você aprendesse um pouco com isso. Porque, queridos, quando a gente fala do Evangelho, quando a gente fala de Jesus para uma pessoa,
Hoje nós estamos trazendo isso para os nossos dias. Quando a gente fala de Jesus para uma pessoa, logo ela assimila na sua cabeça a igreja. Né? Ela assimila ou uma igreja. Se a gente falar, olha, você quer receber Jesus na sua vida, a pessoa, por que a pessoa rejeita? Porque ela fala assim, eu vou precisar fazer parte de uma igreja. Quem está entendendo isso, diga amém. E para falar a verdade, queridos, tem muita gente que tem aversão à igreja. Tem aversão a fazer parte de uma denominação religiosa. E tem pessoas que não querem fazer parte desse contexto que nós estamos vivendo, de igreja. Então, ela falou assim, talvez o questionamento dela seja similar a esse. A Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E talvez as pessoas nos dias de hoje vão dizer assim, eu vou fazer o que numa igreja? Pastor é tudo ladrão. Não, porque na igreja tem muita fofoca. Não, porque na igreja é isso. Porque eu vou arrumar o que de bom numa igreja? Tem alguma coisa boa dentro de uma igreja? As pessoas vão assimilar a pessoa de Jesus a uma organização religiosa. E para falar a verdade, hoje realmente é isso. Mas naquele tempo não. Ainda, né? Não tinha se formado o modelo igreja que nós temos hoje. Na verdade, Jesus veio e apresentou esse modelo para nós. Agora, preste atenção numa coisa. Ao mesmo tempo que Natanael, ele tem essa versão e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, Filipe responde, vem e vê. Olha só, vem e vê. Sabe, queridos, o que foi isso que estava no coração de Filipe? Convicção. Diga convicção. Queridos, convicção. Filipe estava convicto de que Jesus, ele era o Cristo. Então ele falou assim, encontramos o Cristo, encontramos o Messias. É Jesus de Nazaré. Pode vir uma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Olha o evangelismo aí. Sabe, queridos, às vezes a gente tem vergonha ou às vezes a gente é limitado nessa questão de evangelizar porque a convicção ainda não tomou conta do nosso coração. Sabe, todas as vezes que eu vejo uma pessoa, eu estava falando com o Alessandro, né, o irmão Alessandro, eu fui na casa dele buscar uma escada, aí ele passou assim e falou assim, olha, essa minha vizinha aqui está em depressão. Eu falei assim, a oportunidade que Deus está te dando para pregar para ela, mano. Você não crê que Deus pode curar ela da depressão? Se você tem convicção, você bate na porta dela e pede para orar para ela. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu não posso ver uma pessoa passando por dificuldade que eu já vejo uma oportunidade de pregar. Você quer ver um pastor frustrado? É quando ele pergunta para uma pessoa, e aí, como é que você está? Não, está tudo bem, está tudo mil maravilhas. Você vai falar o que para uma pessoa dessa? Eu ainda falo, se tá bom, pode ficar melhor, porque Jesus na sua vida, sabe? Mas você quer quebrar a perna do evangelista, você não apresentar problema nenhum para ele. Quem entende isso, diga amém. Mas o problema das pessoas, para mim, é uma oportunidade de apresentar Jesus e dizer, Jesus pode mudar essa situação. E eu sei que pode. Eu tenho convicção de que pode. Filipe tinha convicção que Jesus era... Ele falou assim, vem e vê. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você usa a sua fé, Jesus não deixa você passar vergonha. Ele falou, vem e vê. Aí quando ele vem, quando ele se aproxima, olha só, pode vir, versículo 47. Jesus viu Natanael vir com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Olha só, Jesus já fala para ele assim, aqui está vindo um israelita autêntico e que não há dolo. E aí, olha só o que Natanael fala. É tipo como se ele dissesse assim, de onde você me conhece? E disse Natanael, de onde me conheces tu? Sabe? Me conhece da onde para estar falando isso aí de mim? Tem pessoa que é meio tupetuda às vezes, né? Você vai pregar para ela, as pessoas escamam.
E se o evangelista, o pregador, não estiver ligado e não estiver com muita fé no seu coração e convicto daquilo que Deus vai fazer, talvez ele recue. Mas olha só, ele estava falando com o próprio Jesus. Da onde você me conhece? E Jesus respondeu, Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Presta atenção. Jesus tocou num ponto da vida de Natanael que era algo muito particular e pessoal. Ele falou assim, eu te vi debaixo da figueira. Existem algumas especulações acerca do porquê que Jesus disse que viu ele embaixo da figueira. Mas como ele disse que Natanael era um israelita que não havia dolo, a gente pode entender também que Natanael era alguém que costumava orar debaixo da figueira. Mas tem algumas especulações que dizem que Natanael ele foi abandonado embaixo de uma figueira quando ele era uma criança. Tá? Mas o importante de tudo isso é que Jesus tocou num ponto que só ele sabia. E Jesus disse para ele assim, olha, eu te vi debaixo da figueira. E ele, olha só, aquele cara que estava questionando, dizendo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem é você? Você me conhece da onde? Né? Ali as pernas dele foi quebradas. Ele disse, Natanael respondeu e disse, já chamou de mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando nós usamos a nossa fé, Filipe usou a fé, falou assim, vem ver. Deus não deixa a gente passar vergonha. Ele honra a nossa palavra. Quando essa pessoa veio, Jesus já profetizou na vida dele, falou assim, que isso, rapaz, eu te vi debaixo da figueira. E eu vou dizer uma coisa, eu já contei esse testemunho algumas vezes. Quando a Priscila decidiu, na verdade, um rapaz pediu para fazer campanha em casa, e eu falei para ela, não, pode fazer, né? É bom que espanta uma olhada. Não tinha intenção nenhuma de ser crente, de ser cristão, na verdade nem gostava disso, mas eu falei assim, deixa eles rezar aqui, que daí sai toda coisa ruim, e eu consigo voltar a fazer minhas fitas e os bagulho vai dar certo, né? Na minha cabeça. E aí, queridos, a campanha foi passando, o tempo foi passando, aquela coisa, e eu naquele negócio, né? Eu ia lá, orava com eles e tudo, mas com aquela intenção, Deus, purifique isso aqui, que abra-se as portas para eu continuar a minha vida. Né? Eu quero parar de fumar crack, mas eu quero fumar só maconha agora, Senhor, abençoa. Né? Mas, queridos, durante essa campanha, Deus usou uma profeta e falou algo muito específico de quando eu era uma criança, que só eu e Deus sabia, eu não tinha coragem de falar nem para Priscila. Né? Hoje é um testemunho que eu conto só no encontro com Deus, quando eu faço encontro com Deus. Mas era algo muito específico e eu tinha dificuldade de falar e vergonha de falar. E aí, Deus vai lá, usa a mulher, ela fala, e eu falo, meu Deus, é Deus falando, porque as pessoas que iam lá na campanha, eram várias profecias, várias coisas espirituais acontecendo, mas na minha cabeça, fala assim, a Priscila fica conversando com esses crentes, aí eles vêm e ficam soltando aqui, dizendo que é Deus que está falando, essa era a minha cabeça. Mas quando a pessoa tocou num ponto que só eu e Deus sabia, eu falei assim, não tem como. Não tem como. E foi ali que eu me rendi ao Senhor. É o caso de Natanael. Às vezes você fica com medo de Deus não fazer algo pela vida de uma pessoa. Ah, eu vou orar. E se Deus não curar? Esses dias eu fui com o Márcio no açougue. O dono do açougue estava com pedra na vesícula com dor. Né? E estava lá, ele queria ter tomado um café com a gente, não sei o que e tal, mas estava morrendo de dor. Aí eu fui lá, meti a mão nas costas do cara aqui, profetizei, eu falei, Senhor, repreenda em nome de Jesus. Eu falei, mas e se orar e não acontecer nada? Eu falei, irmão, a nossa parte é orar. Quem faz a obra é Jesus. Quem entende isso, diga amém. Meti a mão no cara, orei, aí na semana saiu a cirurgia dele. Ele não foi curado ali no momento da oração, mas Deus preparou, ele foi fazer a cirurgia. Mas eu não podia deixar de orar. Eu não podia. Como já chegou o caso de eu ir orar e a pessoa ser curada instantaneamente. Mas quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo, é Deus. Então, o que a gente precisa ter? Convicção.
Né? A gente precisa ter fé no nosso coração. Natanael falou assim, agora é o rei de Israel. Né? É o rei de Israel. Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que tu disses? Te disses, vi debaixo da figueira, cresce, coisas maiores verás. Olha o que Jesus prometeu para ele, coisas maiores verás. Vai ver coisas mais. Olha, o que você vai ver? Você vai ver o céu aberto, vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só, Deus já prometeu abrir a visão para ele ver o mundo espiritual. E é isso que Deus quer fazer na vida das pessoas. Mas para que essas pessoas, elas tenham esse encontro com Jesus, presta atenção, tenham esse encontro com Jesus, precisa do mensageiro do Senhor ir até lá. Deus conta com a igreja dele para pregar o evangelho. Queridos, os anjos queriam pregar o evangelho. Já pensou que loucura seria? As pessoas aqui desciam anjo e falavam, ó, Jesus tem um propósito na sua vida. Eles desejavam isso. Mas Deus não deu isso para eles. Deus deu isso para nós. E às vezes a gente rejeita isso. Às vezes a gente se importa com tanta coisa na igreja, a gente tem tantos alvos na igreja, tantos objetivos na igreja, né? Aí dentro da igreja, não, porque eu quero ser usado na igreja, porque eu quero ser... E fora da igreja? E as pessoas que estão lá fora morrendo? E aquela pessoa que você uma vez convidou para a igreja, ela até veio, ela não voltou mais aqui, e você não está nem aí. Ah, ela não tem compromisso. E o seu compromisso de insistir com aquela vida para ela ficar na presença de Deus? É muito fácil a gente jogar para as pessoas e dizer, ela não tem compromisso. É muito fácil a gente desistir das pessoas e falar assim, não quer nada com nada. Já pensou se Jesus falasse, o Natanael aqui está duvidando. Deixa ele para lá. Ele falou que se pode vir coisa boa de Nazaré, preconceituoso, olha. Preconceituoso com a região que o cara mora. Não, ele falou assim, vem e vê. Quando você tem fé e você acredita no Deus que você serve, você fala para a pessoa, vem e vê. Sabe o que eu acho legal? Muitas vezes, quem faz muito isso é o Marcelo. O Marcelo Novaes. Ele fala da Igreja Nova Aliança, assim, para as pessoas, com tanta paixão. E as pessoas falam assim, não acredito que sua igreja é assim. Ele fala assim, vai lá que você vai ver como é que é. Porque nossa igreja é assim, porque Deus... E eles falam as coisas... Tem hora que eu acho que ele até exagera, né? Mas é um amor, uma paixão que ele tem para a igreja. Ele fala assim, ali é uma igreja diferente. E tanto é que o pessoal da igreja, do trabalho dele, quando vai contratar alguém, ele fala com o Marcelo ou com o Ademir, que eles trabalham junto, né? Tem alguém lá da sua igreja para a gente contratar? Porque os caras fazem a diferença lá. Né? Tem alguém lá da sua igreja? Ou arruma alguém lá da... Porque de tanta paixão que eles têm pela igreja, que as pessoas vão procurar alguém para contratar alguém da igreja. E por que as pessoas muitas vezes não vêm? Porque às vezes a gente tem vergonha da igreja que a gente congrega. Não, aquela igreja velha. Nossa, tudo que eu falo, o pastor é louco. Estava tão bonitinho lá do outro lado, como a pessoa vai entrar aqui no meio do entulho? Né? Não, espera, quando estiver bonito, a gente... Meu irmão, a gente tem que aprender uma coisa, nós temos que pregar em tempo e em fora de tempo. Jesus nos chamou para a gente pregar num tempo específico. Não, eu vou orar para saber se Deus quer que eu fale dele para alguém. Poxa, onde está escrito isso na Bíblia? Que eu tenho que pedir confirmação para Deus se eu posso pregar o evangelho. Que eu tenho que orar, eu tenho que me preparar, pastor. Você já nasceu preparado, irmão. Ninguém precisa fazer curso de teologia para poder pregar o evangelho, não. Não, quando estiver no 4º ano de teologia, para me formar, aí eu vou começar a pregar o evangelho. Aonde está escrito isso na Bíblia? Hein? Deus nos chamou com o propósito de ganhar vidas para o Senhor Jesus. De se multiplicar. E eu vou dizer uma coisa para você. Não ganhar almas para o reino. Não pregar o evangelho de Cristo para as pessoas. Nós corremos risco até mesmo de perder a nossa salvação. Pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Está escrito assim, que árvore que não dá fruto vira lenha e é queimada na fogueira. E dá fruto? Que fruto que acha que você tem que produzir?
Não, pastor, o fruto da santidade. Isso aí é obrigação de todo cristão ser santo. Né? É obrigação de todo cristão ser santo. Mas quando a Bíblia fala de produzir fruto, ela está falando diretamente de gerar mais almas para o Senhor Jesus. De ganhar mais pessoas para o Senhor Jesus. Pastor, estou desanimado na fé. Eu estou fraco. Você está desanimado na fé? Comece a pregar o evangelho, comece a ganhar a vida do Senhor, você vai ver o tanto que você vai ficar animado. Você sabe por que você está desanimado? Porque você vem para cá, você sempre vê as mesmas caras. O dia que você vê uma pessoa que você trouxe para cá, vindo aqui na frente e receber Jesus chorando, você não quer parar mais. Aí acabou esse negócio que eu vou desistir, que eu vou parar, acabou. Aí você vai estar animado para o reino. O dia que você vê começar aqui pessoas, nossa, quem te trouxe? Ah, a Júlia me trouxe. Ah, mais um. E as pessoas começarem a receber o Senhor Jesus chorando. Você vê a vida dessas pessoas transformadas, queridos. Aí você acabou o negócio de pensar em desistir, acabou de crente galinha de Angola, né? Que eu estou fraco, acabou a fraqueza. Você quer ser fortalecido, você quer estar firme na fé. Eu quero voar nas asas do Espírito para todo. Ganha a alma. Ganha a alma que você vai voar nas asas do Espírito. Né? Você quer ver crente desanimado? É crente que não está pregando a palavra, não está evangelizando, não está fazendo nada. Está parado. Crente parado, filho, só dá problema. Né? Já viu o carro, né? Você deixa o carro, você pega seu carro lá, seu carro bonzinho, deixa ele lá 1 ano parado. Quando você for lá, vai dar partida nele para ver se ele pega. Não pega. Aí você vai ter que levar para o mecânico, pelo menos trocar a bateria, trocar o óleo velho, trocar o filtro, né? Dali fazer uma revisãozinha, aí ele vai funcionar de novo. E crente é assim, irmão. Você quer ver crente, né? Dá problema, é crente parado. Quando só vem para a igreja religiosamente, eu sento, ouço, vou embora para minha casa, volto, sento, ouço, vou embora para minha casa, vou de novo, tá? Aí daqui a pouco, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Tem que ir para a igreja de novo, meu Deus. Tá tão desanimado. Vê o Breno com aquele violãozinho, plém. Não quero nem mais ver o Breno. Pelo amor de Deus, não aguento mais aquele pastor, não aguento mais aquela pastora, aqueles irmãos. Ai, meu Deus, que saco, tem que ir para a igreja. É isso que dá, irmão. Agora você quer ver um crente voando nas asas do Espírito, tendo alegria, né? É ele saber que ele combinou com alguém de ir para o culto, ele já veio para o culto ansioso. Ai, o fulano vai vir hoje. Ai, que alegria. Glória a Deus, ele acha que ele vai aceitar Jesus. Já intercede por ele, já ora, já apresenta a Deus. Fala assim, Deus, tomara, vai dar tudo certo. Alegria de trazer alguém para Jesus. De ver alguém se rendendo aos pés do Senhor. De ver alguém chorando ao receber o Senhor Jesus na sua vida. Sabe? E às vezes a gente vem para a igreja, querido, com tantos objetivos. Vou para a igreja porque eu vou para buscar os dons do Espírito Santo. Eu quero profetizar. Né? Eu quero falar em línguas. Eu quero ter visão aberta. Eu quero ver o futuro. Né? A gente vem com essas coisas doidas. Mas o que adianta ter todos esses dons e não ter gente para você exercer o seu dom? Você sabe? Isso aí é muito louco isso aí, sabe? Quando a igreja está crescendo e está vindo pessoas novas, pelo menos a nova aliança é assim, eu percebo, né? Parece que as coisas fluem nos dons. Quando tem gente nova chegando, aí Deus fala, aí tá o profetiza. Aí quando tá sempre a igreja estagnou, sempre aquele mesmo rodo de crente. Mas por que não tem profecia na igreja? Ué, Deus já falou com você, irmão, vai ficar falando mais o quê? Agora você tem que ir ganhar novas vidas para Deus falar com outras pessoas. Aí o crente que é viciado em receber profecia, não vou mais lá na nova aliança porque lá não tem profecia. Aí começa a ir de igreja em igreja atrás de profeta. Lá Deus vai falar comigo. Né? E é engraçado que Deus fala mesmo. Né? Não sei se é Deus ou se é o que é, mas a pessoa vai. Porque quer ouvir profecia. Porque Deus vai profetizar, que vai revelar com quem que eu vou casar no meu futuro. Né? Bem que a Carol podia visitar umas igrejas para ver quem vai casar também. Brincadeira. Mas sabe, você quer ver Deus falar? Você quer ver os dons do Espírito fluir dentro da igreja? Comece a trazer pessoas novas para você ver como que Deus flui. Comece a trazer pessoas novas para você ver como que Deus fala. Deus já falou tanto com você já está até... Mas eu preciso de mais profecia. Né? Qual o objetivo disso?
Quem está entendendo, diga amém. A igreja que ganha vidas para Jesus é uma igreja viva. É uma igreja que se movimenta. É uma igreja que flui nos dons. É uma igreja que tem alegria. Sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas para mim, todas as vezes que eu vejo um pecador se arrependendo e recebendo o Senhor Jesus em seu coração, para mim, meu coração ele acelera. Eu sou apaixonado por isso. Sabe? A gente não sabe o dia de amanhã. Olha, a Michele, a Mica, né? Acabou de perder a mãe dela. Sabe? E você sabe qual foi a minha maior alegria? Eu pude pregar para aquela mulher. Sabe? Não só no leito de morte, também no leito de morte. Mas nós fomos na casa dela, fizemos campanha, né? Oramos. A irmã, o cunhado receberam Jesus na vida. A velhinha ficou resistente. Foi parar no leito. A primeira coisa que ela pediu, depois ela passou uma semana no hospital. Ela falou assim: traz o pastor para orar por mim. Ela mesma pediu, que eu já tinha pregado para ela. Ela veio na igreja. Chama o pastor. Ela implorou para que eu fosse lá. Aí a Michelle falou assim: a minha mãe falou que você tem que ir lá. Você tem que orar por ela. E para a glória do Senhor Jesus, a gente foi lá. Né? Teve um momento só eu e ela, só podia entrar uma pessoa. Orei por ela. Fiz o apelo, ela recebeu Jesus no leito de morte. Né? Aí a Michelle foi, orou por ela também. E ela se dizia católica. E aí teve uma enfermeira, né? Ela estava com a traca aqui, que perguntou: qual é a religião da senhora? Né? A voz não saía, ela falou: morreu como evangélica. Sabe, queridos? E aí você fala: meu, já pensou se essa mulher tivesse falecido sem ter essa oportunidade? Mas por que ela teve essa oportunidade? Porque alguém se colocou na brecha e falou assim: eu estou aqui disponível para o reino. Eu estou aqui disponível para fazer aquilo que Jesus quer. E às vezes a gente fica com a cabeça pensando em tanta coisa, com tantas preocupações, com isso, com aquilo. Não, porque, se coloca à disposição de Jesus. Entenda o propósito. Eu falo assim: eu sou um discípulo de Cristo? Sou. O que Jesus quer de mim? Eu já aprendi na palavra. Ele quer me transformar em pescador de homens. É isso que ele quer? Então é isso que eu vou fazer. Quem entende isso, diga amém. Se você entende mesmo, se coloque de pé. Só você que quer ser um ganhador de vidas. Aleluias. Não, pastor, eu vim para o culto hoje porque eu queria receber uma profecia. Já recebeu. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a maior de todas as profecias. E eu tenho certeza que essa palavra ela tem o poder para mudar a tua história, para mudar a tua vida de uma vez por todas. Sabe o que a gente tem que parar? A gente tem que parar de viver uma vida egoísta. Uma vida que gire, né, que tudo gire ao meu redor. A gente tem que parar de vir para a igreja para receber e vir para a igreja para se doar, para se entregar. É a gente sair daqui hoje desse culto e dizer assim: olha, tem alguém que há tempos eu não vejo no culto. Eu vou mandar um WhatsApp para essa pessoa, vou ligar para ela. Sabe, porque às vezes a gente também peca nisso. Às vezes a gente vê as pessoas se afastando, sumindo, saindo, se esfriando. E a gente às vezes não se importa. Às vezes a gente não liga. A gente deixa para lá. Não, o pastor que se preocupe com essa vida. Sabe, queridos? Às vezes são tantas pessoas que o pastor tem que ligar,
que algumas acabam passando batido, sim. Mas se você que está aqui hoje entendeu o que Deus quer na sua vida, aquelas que passar batido por mim, não vai passar batido por você. Porque eu sou ser humano. Não dá para lembrar de todo mundo. Não dá. Mas se você representa essa igreja, se você me representa, ou se eu, como pastor dessas ovelhas, posso contar com você, como um pastor também, uma pastora, não deixe passar batido. Ligue para alguém. Lembre de alguém. Alguém que por algum motivo está se esfriando. Alguém que por algum motivo deixou de frequentar os cultos. Não se conforme, queridos. Não se conforme em perder pessoas para o diabo. Não se conforme em que o esfriamento tome conta dessas pessoas. Mas seja você uma brasa viva. E abrace alguém para que essa pessoa volte a ser aquecida pelo Espírito Santo. Talvez você está aqui, você está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas eu sempre digo isso, não adianta eu estar cheio se eu não ter aonde desaguar, aonde derramar, aonde me esvaziar, aonde incendiar alguém. Não adianta eu me encher só para mim mesmo. O meu encher, ele tem que ser com o propósito de tocar alguém, de fazer alguém queimar por Jesus assim como eu queimo, de fazer alguém chorar por Jesus assim como eu choro. Ah, pastor, é tão gostoso quando eu choro na presença de Jesus, só eu e ele, sozinho no meu quarto. Egoísta. Até quando vai ficar só você e ele sozinho? As pessoas precisam ver, ouvir, sentir essa presença que você sente. Ninguém acende uma lâmpada e coloca embaixo do velador. Ninguém acende uma lâmpada e a esconde embaixo da cama. Toda lâmpada que é acesa é para ser colocada no alto, para que ilumine toda a casa. E quantas pessoas estão em trevas? E quantas pessoas estão sofrendo, morrendo nas garras do inimigo? Quantas pessoas estão precisando dessa luz? E muitas das vezes você usa até a palavra de Deus para fazer aquilo que Deus não quer. Não, pastor, porque Deus falou, Jesus falou que eu tenho que trancar a porta do meu quarto, mas Ele não disse que é para você ficar lá para sempre. Tranque sim a porta do seu quarto para se encher, mas saia de lá cheio e faça algo para o reino. E faça algo para Jesus. Faça algo. Seja cheio sim. Venha para a igreja sim. Se edifique sim. Busque a presença sim. Chore sim. Mas faça tudo isso com propósito. Não com o propósito de satisfazer o meu ego. Não com o propósito de eu estar cheio somente para mim mesmo. Mas com o propósito de contagiar alguém, com o propósito, deixa eu dizer uma coisa para você, eu já disse isso diversas vezes nesse lugar, se Deus te trouxe você até aqui, é porque Ele está de olho no seu vizinho. É porque Ele quer usar você para fazer algo na vida de alguém. Seja lá quem for, levante a sua cabeça.
Busque a presença de Jesus e faça algo para o reino. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.